Vamos dar continuidade, pessoal? Então, vamos agora falar um pouco sobre os mamíferos, né? Mamíferos são animais vertebrados, amniotas, porque tem um saco, né? Uma membrana que envolve esse embrião durante o desenvolvimento dele, ainda dentro, né, do útero materno, tá? Os mamíferos estão presentes em quase todos os ecossistemas. Essa palavra mamífero, ela se refere à presença de glândulas mamárias, ou seja, glândulas que produzem leite que vão, né, participar na função específica de alimentação dos filhotes, tá? O corpo desses animais vão ser coberto por pelos e, no mínimo, assim, numa fase, tá, do ciclo da vida. Por exemplo, os golfinhos, eles são mamíferos, eles já tiveram pelo numa parte, né, de um ciclo da vida e ainda resta alguns tipos de pelos nele, mas muito pouco que a gente quase nem percebe, tá? Bom, o sistema circulatório desses mamíferos é fechado, né, completo e duplo, não tem, tá, a mistura do sangue venoso com sangue arterial. As células dos mamíferos, elas são anucleadas, tá? Esse coração ele possui 4 câmaras e, além disso, ele ainda produz, tá, uma base como excreta, que a gente fala, nitrogenada, que é a ureia, tá? O revestimento do corpo desses mamíferos, o que a gente vai ver? Ele vai estar presente, né, nesses mamíferos, diferentes tipos de cobertura do pelo, né? Alguns vão ter uma pele mais fina, alguns têm uma pele mais grossa, pelos, mas assim, a pele desses mamíferos, ela pode apresentar, né, esses pelos, ela pode apresentar glândulas, cascos e unhas, tá? Os mamíferos, eles também são endotérmicos, ou seja, eles, né, regulam a própria temperatura, e esses pelos que tem no corpo dos mamíferos funcionam como um isolante térmico. Outra coisa que nós podemos ver, tá? Nesses mamíferos, esses que vivem em locais mais frios, a gente vai ver que possuem um pelo muito mais longo e mais grosso, que vai potencializar essa proteção térmica, tá? Algumas espécies, elas apresentam pelos modificados, como, por exemplo, o caso, né, do ouriço, que tem um pelo muito duro, que a gente fala que seria como se fosse um espinho. Além desses pelos, os mamíferos também possuem glândulas, tá? Glândulas sebáceas, ou seja, que vai produzir aquele sebo, né? Que vai produzir uma gordura que vai a proteger, né? Vai lubrificar, pode permeabilizar a pele desse mamífero, tá? Glândulas sudoríferas que produzem odores que podem ser utilizados na defesa, na marcação de território, para o momento do acasalamento, para atrair a fêmea, né? Essas glândulas, geralmente elas são encontradas na área lá como na face, nos pés, no ânus. Também tem glândulas sudoríparas que vão produzir o suor, que vai ter a função de regular essa temperatura corporal, tá? E também eliminar essas excreções, esses resíduos do metabolismo do corpo desse mamífero. Também glândulas mamárias, que vão ser as produtoras do leite, né? Do leite materno, que é aquela secreção que vai alimentar os filhotes. A respiração desses mamíferos, ela é pulmonar, né? O sistema respiratório ele vai ser formado lá pelas narinas, faringe, traqueia, os brônquios e os pulmões. O ar vai entrar nessas narinas, por onde ele vai ser filtrado, onde ele vai ser aquecido, umedecido e vai seguir lá pela faringe, laringe, traqueia e brônquios, até chegar lá no pulmão, onde vai ocorrer a troca gasosa, que acontece, né, no caso, nos alvéolos pulmonares. Também vai estar presente nesses mamíferos, tá? Separando lá o tórax e o abdômen, um músculo que a gente chama como diafragma, tá? Esse músculo é o que vai promover a movimentação, né? O relaxamento, tá? A contração e relaxamento para acontecer a ventilação nos pulmões, tá? Bom, o que acontece? A gente tem aqui também, vamos lá, peraí. Bom, aqui, ó, continuando a nutrição
antes da nutrição, tá? Animais como os mamíferos, as baleias, elas possuem um espiráculo, tá? Que é um orifício respiratório que vai estar localizado na parte superior da cabeça desse animal, que vai permitir a respiração deles, quando eles sobem à superfície, tá? Esses animais, quando eles estão submersos, os músculos vão manter essa narina e esse espiráculo fechado, tá? Nos mamíferos marinhos, as narinas, né, existem ainda outras adaptações que vão permitir também a permanência desse animal, né, por um longo período embaixo da água, tá? Na nutrição, os mamíferos eles possuem hábitos alimentares diversos, né, podendo ser herbívoro, ou seja, se alimentar só de plantas, carnívoros de caça, ou onívoros se alimentando tanto, né, de plantas como de caça, tá? Ele tem um sistema digestório completo, formado pela boca, faringe, esôfago, até ao local de saída, que seria, né, o ânus. E o que vai acontecer? Além também disso, esses mamíferos eles vão contar com umas estruturas anexas, como, por exemplo, as glândulas salivares, o nosso pâncreas, que eles têm, né? A gente faz parte desse grupo, e o fígado, tá? Bom, a gente tem aqui, ó, na boca dos mamíferos também já existem dentes, né, que vão ser adaptados ao tipo de alimentação, tá? Cada mamífero, de acordo com a alimentação dele, ele vai ter um dente que é adaptado para aquilo dali. Por exemplo, um animal que é herbívoro, ele vai ter aquele dente canino ausente. Já o que é carnívoro, ele precisa do dente canino para ele poder caçar, rasgar a sua presa, para que ele possa se alimentar, tá? Bom, a reprodução desses mamíferos. Os mamíferos eles são dioicos, ou seja, eles possuem, né, os sexos separados. A reprodução deles é sexuada, tá? Os machos eles produzem, tá, os gametas masculinos, né, nos órgãos chamados lá de testículos, e as fêmeas vão produzir o gameta feminino, que são os óvulos no ovário. Essa fecundação ela é interna, tá? E a maioria é vivípara. O que quer dizer isso? O desenvolvimento do embrião ocorre no interior do corpo da fêmea, tá? Mamíferos de grande porte têm uma gestação muito mais longa, então a gestação entre os mamíferos ela vai variar de uma espécie para outra. Nem todos, né, vão ter o mesmo período de gestação. A gente tem os mamíferos, tá? Que a gente, de acordo com a reprodução, a gente classifica em placentários, os marsupiais e os monotremados. Os placentários, que são os mais diversos, são aqueles mamíferos onde ocorre a formação do bebê, né, do feto, do filhote, numa placenta lá no útero da fêmea, tá? Que essa placenta, ela que vai transferir os nutrientes, tá? Que esse novo ser precisa enquanto ele está se desenvolvendo, até ele se desenvolver integralmente nesse corpo da fêmea, tá? A gente tem também os mamíferos marsupiais, tá? Que são aquele onde o desenvolvimento não vai ocorrer totalmente no interior do corpo da fêmea, tá? Ele vai nascer, os filhotes desses animais não vão estar completamente formados e eles vão migrar agarrando-se através dos pelos nessa fêmea. Através de quê? Numa bolsa externa que essa fêmea tem, que a gente chama de marsúpio. E aí, nesse local, ele vai encontrar os mamilos, né? Onde vai ser produzido o leite, e aí o filhote vai ficar se alimentando, e aí até completar o desenvolvimento dele. Por exemplo, o canguru, ele é marsupial, né? O filhote ele fica ali dentro, ele sai, né, do interior do corpo da mãe, mas ele fica nessa bolsa, preso ali ao mamilo dela, se alimentando até ele completar o desenvolvimento, e aí depois ele sair definitivamente dessa bolsa. Nós temos os monotremados, tá? A gente tem um exemplo aí, tá? O ornitorrinco e as équidinas, que são classificadas, tá? Como mamíferos monotremados. Esses animais, eles são os únicos dentro da classe dos mamíferos que colocam ovos. Então, portanto, eles são chamados de ovíparos, né? Mamíferos que colocam ovos e o seu filhote se desenvolve aqui fora. Além disso, mesmo ele sendo um mamífero, ele não possui um mamífero, tá? O leite produzido pelas glândulas mamárias, elas vão se acumular pela região peitoral da fêmea e vai ser lambido pelo filhote.
É diferente, ele não tem aquela tetinha aonde o filhote, né, ele vai se desenvolver, vai se prender para sugar e se alimentar, não. Vai ser liberado aquele leite, o filhote ele vai lamber aquele leite para que ele possa se alimentar, né, e aí completar o desenvolvimento dele, tá? Bom, continuando aqui, o que, que a gente tem? Ó, especializações dos mamíferos ao ambiente aquático. Então, a gente tem aí os cetáceos, né, que são as baleias, os golfinhos, que são mamíferos de melhor adaptação a esse ambiente aquático. Eles são capazes, né, de ocupar diferentes ambientes, né, na Terra, ambientes aquáticos, tá? Então, eles já passaram a acumular várias adaptações ao longo do tempo nesse processo evolutivo. Então, a gente tem um exemplo aí, ó, no caso dos cetáceos, né, que descendem dos mamíferos terrestres, foi preciso adaptar algumas estruturas. Então, a gente tem os animais mamíferos que precisaram sofrer as modificações no corpo, eles deixaram de ser, né, deixando ser mais hidrodinâmico, eles precisam que essa forma do corpo tenha uma hidrodinâmica para que ele possa, né, nadar. Além disso, eles perderam ou diminuíram drasticamente a quantidade de pelos, ou seja, né, o pelo iria atrapalhar. Então, para se adaptar ao meio aquático, eles perderam esses pelos, né? Bom, os cetáceos, ele vai estar presente ainda uma grossa camada de gordura, né, que vai funcionar como uma reserva de energética e ainda como um isolante térmico. Então, isso vai contribuir para a manutenção da temperatura constante. Até porque esses seres, eles podem estar em ambientes onde a temperatura é muito mais baixa, né? Bom, buscando, né, não apresentar nenhuma estrutura protuberante que pudesse ter atrito com a água. O que seria isso? Né, estruturas que fossem atrapalhar esse cetáceo, esses mamíferos aquáticos de nadar. Por exemplo, quando a gente fala lá na ave que ela tem aquelas membranas entre os dedos para facilitar o nado, já lá, né, nos mamíferos aquáticos, quanto menos estruturas que vá atrapalhar ele a nadar, vai ser muito mais fácil, tá? Bom, nos mamíferos aquáticos, o pênis do macho, a estrutura reprodutora e as glândulas mamárias das fêmeas são localizadas nas cavidades internas. Então, a gente não vai ver essa estrutura. Essas estruturas elas vão estar internamente e elas só vão, né, aparecer no meio externo quando for no momento da reprodução ou quando for no momento, né, para aquele filhote ali, para que ele possa se alimentar, ok? Então, pessoal, vamos para a atividade. Dúvidas, vocês perguntem. Como sempre falo, importante vocês perguntarem, tá? Se cuidem, amados.